Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 moedas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, talvez acabamos de ouvir uma das parábolas mais complexas de Jesus Cristo, porque literalmente há um elogio a uma desonestidade. Mas para que nós possamos melhor entender, temos que sair do sentido literal e buscar um outro entendimento, para que a gente possa realmente não pecar. Na verdade, a liturgia de hoje, as leituras, elas estão nos colocando a refletir da nossa relação do ser humano com as coisas terrenas. Como nós conquistamos nossas coisas? Como é o nosso mundo do trabalho? O que o homem, o filho do mundo, os homens, como eles fazem para conquistar os seus bens? Como é que você conquistou o seu bem que você tem? A casa que você tem, o carro que você tem? Fruto do seu trabalho talvez de herança dos passados, mas isso veio de forma lícita ou ilícita? Porque a liturgia de hoje, na primeira leitura, embora esteja muito distante de nós, cerca de 700 anos antes de Cristo, aquele povo tinha uma prática comercial. Como alguns faziam? Para poder ganhar mais dinheiro, eles diminuíam medidas, aumentavam pesos e adulteravam balanças, coisas que para nós já superamos. Quando você compra um frango congelado com peso X, você chega em casa, tem um peso menos X. Quando você vai
abastecer o seu carro de combustível, confiando que ali seja 100% daquele combustível, pode ser que não tenha. E você vai comer aquela casquinha de siri maravilhosa, gostosa, sem saber que metade é bucho, que foi colocado para disfarçar, e você come e a pessoa ganha. Sabia disso não, gente? Bucho com casquinha de siri é muito parecido. E você está comendo, gastando horrores, só que o ser humano tem uma mania, uma forma de poder ganhar em cima do outro. E para nós brasileiros, nós temos em nossa cultura, já virou uma cultura, o chamado jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro, muito facilmente, nos leva a corromper, a fazer coisas ilícitas. Se nós olharmos e entrarmos no nosso mundo financeiro, nosso mundo empresarial, muita coisa está errada. E muitas coisas, às vezes, nós fazemos para poder ganhar sobre a outra pessoa. Antes de mais nada, dinheiro, moeda, território, propriedade particular, limite geográfico, tudo isso é criação do homem. Deus não criou nada disso. É o ser humano que, na sua liberdade, começou a colocar limites. Aqui é meu país, aqui é meu território, aqui se negocia, e nós vamos dando valor às coisas. Isso não tem nada a ver com Deus. Nós que criamos moedas, nós que valoramos tudo isso. O que antes era o escambo, começou a depois virar então com a moeda. E aí chegamos ao ápice da geração atual que vivemos, da humanidade, que é a lei do mercado. O mercado cresceu tanto que se tornou uma pessoa. Ele fica nervosinho quando alguém fala uma coisinha diferente, ele fica tímido e atinge milhões e milhões de pessoas. Nós estamos neste mundo, nós vivemos e precisamos já, para sobreviver, precisamos de nossos dinheiro. E como nós lidamos com isto? É justamente isso que o Evangelho faz. Jesus traz uma parábola complicada de um administrador sendo acusado de esbanjar os bens. O administrador então está esbanjando. De que maneira? Nós não sabemos. Não se fala aqui qual é o pecado deste administrador, mas ele vai ser mandado embora. Esse administrador, ele morava na Praia da Costa, numa cobertura de frente para o mar. E ali, de todas as benesses, ele usufruía. De repente, a torneira fecha. O que ele vai fazer? Como é que ele vai comer agora nos restaurantes caros, beber vinhos bons? Como é que ele vai poder fazer isto? Trabalhar, pegar pesado? Não, de forma nenhuma. Mendigar? De jeito nenhum. Pegar ônibus, Transcol? Você está doido. De forma nenhuma. Então, o que ele começa a articular? Vou ser mandado embora, então vou começar a ir nos devedores e diminuir o percentual. E olha que alguns chegam a diminuir 50%, outros 20%. No texto não diz como ele fez isso. Será que ele fraudou, tirou do patrão para poder fazer amizade? Não se diz. Por outro lado, alguns teólogos interpretam que a atitude deste administrador foi o quê? Abrir mão do lucro que ele colocava para que pudesse então ganhar mais. Só que o que estava devendo não sabia, achava que o administrador estava sendo muito bom. Só que no fundo ele era ruim, ele queria o dinheiro, ele estava nem aí. Ele tirava e colocava 50%. Na lei de mercado hoje, um produto ter 50% de lucro, alguns até pouco demais, né, gente? Em farmácias por aí, nós temos aí quantos por cento, dependendo de produtos? 100, 200, 300, 400, 500 ou até mais por cento. Quando se compra por centavos, se vende a raros reais. A lei do mercado, nós, permite tudo isto.
Nós podemos viver isso, podemos valorar. E se a procura é grande, aí que vamos colocar um valor cada vez mais em cima. Então essa lei que vem, só que o problema disto é as consequências. Se eu estou ganhando muito, será que eu não estou tirando de alguém? E aqui que pode entrar o pecado. Mas voltando à parábola, esse homem faz amizades, diminuindo o seu rendimento, para poder depois ganhar moradia. Ele talvez não vai ter a riqueza que tinha, mas ele vai ter amigos ricos. E como é bom ter amigo rico, né, gente? É bom, né? Facilita muito mais a vida. Ele então usa de uma outra riqueza, do relacionamento. É nesta hora que vem o elogio de Jesus. Como esse homem é esperto. Como que o ser humano é esperto para poder ganhar dinheiro. Não está elogiando o pecado, não está elogiando a falcatrua, mas está elogiando a esperteza que o ser humano tem para conquistar mais. E tem gente que faz isso de lavada. Você vai lá assistir um jogo de futebol, está animado, de repente sai, tem a lojinha do time. Oh, maravilha! Você se empolga, você compra, você vai num parque de diversão, divertido, de repente você sai na lojinha, e aí pronto, você compra, não tem jeito, você fica. E aí o marketing, que virou uma ciência moderna, que vai pensando tudo como o ser humano age, para quê? Para que ele possa consumir, e as emoções vão batendo, latejando, e nós vamos entrando nesta lógica. Como o ser humano é sagaz para ganhar dinheiro. E é isso que é o elogio de Cristo. Mas ele fala, como seria bom se os filhos da luz fossem espertos como os filhos do mundo. Só que nós não, nós somos fracos para ganhar dinheiro, misericórdia. Nós, padre, então pior ainda. No mundo cristão, o marketing entrou. Fala-se, se tem cadeiras de marketing católico. Igreja virou mercado. Se pode estudar numa faculdade, tirar um título, e você pode no Brasil e outros lugares abrir uma igreja. Virou um comércio. E olha, dá dinheiro. E é uma forma fácil de lavar dinheiro. Vocês depositam aqui o dinheirinho, a oferta, a quantidade que for, ninguém precisa dizer de onde veio, para onde vai, e de repente esse dinheiro vai entrar tranquilamente nas contas. Se não, no meu próprio bolso. Vocês sabiam que pelo direito canônico, a oferta da missa é do padre? Só que na igreja nós legislamos sobre isso, nós não fazemos mais isso. Então nós vivemos do dízimo, dividimos, separamos, mas é um cuidado que devemos ter em relação ao dinheiro. Por isso, embora não esteja nesse mesmo contexto, mas já que está na liturgia de hoje, a leitura segunda nos pede para que possamos fazer preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, inclusive pelos que nos governam, e pessoas que ocupam altos cargos. Os nossos governantes, os que estão na frente, muito facilmente se corrompem, têm o poder, dinheiro na mão. O dinheiro facilita muito a nossa vida, mas ele não pode se tornar o meu Deus. Eu não vou permitir que entre na minha casa o dinheiro a qualquer custo. Prefiro ser privado dele, mas ter a minha consciência tranquila, do que tê-lo comigo, me oferecendo as benesses, mas perder a eternidade. Sim, que o dinheiro facilita a vida, lógico. Mas cuidado, falo para vocês sempre, o dinheiro e algumas outras coisas têm em si
poderes divinos, porque o dinheiro me ajuda a estar saciado, me ajuda a viver aquilo que eu quero. Estou cansado, eu saio de casa, vou para um restaurante, eu vou para a praia, eu vou para a montanha, eu viajo. Pobre não, está cansado, está em casa, está com fome, vai comer a sobra que tem. Não quer ver a mulher, tem que encarar, vai para o boteco da esquina, vai comer cachaça. E quando tem dinheiro para fazer isso? Mas não, o dinheiro para nós facilita, gente. Nós temos essa condição de poder estar. Isto não é pecado, mas ele pode trazer em si uma grande tentação de nos perdermos. E os nossos governantes, misericórdia. Por isso, um dos maiores pecados da humanidade se chama corrupção. A leitura primeira diz para nós aqui, termina a primeira leitura, a profecia de Amós. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Para poder ganhar, adulterar o balanço, adulterar tudo. E o pobre sofreu, confiou e perdeu. Se o dinheiro que entra na sua casa faz o pobre ser mais pobre, cuidado, Deus não esquece isto. Saiba a consciência disto. É melhor ser mais pobre, menos rico, mas com a dignidade, do que ter a minha riqueza, a casa farta, mas a consciência pesada. Só que o problema é que hoje nós estamos perdendo a consciência. Estamos achando que tudo está certo. E não pode estar. Não podemos nos conformar. Por mais que o brasileiro tenha na sua essência a corrupção, o seu ganhar próprio, o seu jeitinho próprio, mas nós não podemos permitir, temos que lutar. Por isso devemos orar por nós e por todos. Acreditar realmente na graça de Deus, servir a Deus. Não podemos ter dois senhores. O dinheiro, ele vai aos poucos se tornando senhor da minha vida. E eu passo a servir o dinheiro. Toda a minha vida é para ele, o meu tempo é para ele. Eu trabalho, vivo trabalhando. Para quê? Ganhar mais dinheiro. Eu respiro para quê? Dinheiro. Só penso no dinheiro. Cuidado, porque ele pode se tornar o seu senhor. Quanto menos você percebe, você está fazendo de tudo para tê-lo. É como uma dependência, é como um vício. O dinheiro vicia, porque ele oferece para nós prazeres incomensuráveis. Por isso, o Senhor não é contra os lucros, o Senhor não é contra o dinheiro, mas não podemos deixar que Ele seja o Senhor de nossa existência. Devemos então orar, suplicar a graça de Deus para permanecermos. E aí Jesus fala da fidelidade. Se eu sou fiel nas pequenas coisas, serei nas grandes coisas. Aquela pessoa que não é fiel no dia a dia, nas relações, dá um alto cargo para ela, ela vai se perder. Se ela não consegue ser fiel, e não somente em relação monetária, em tudo na vida. Diz às pessoas, quer conhecer alguém, dá poder para ela. Eu continuo o provérbio, dá poder para ela e tira. Aí sim você vai conhecer quem é a pessoa. Porque aí ela vai, quando ela perde, ela cai do seu nível, a pessoa se perde. Não consegue lidar com aquilo que não tem mais dentro de si. Por isso, meus irmãos, roguemos a Deus por cada um de nós. No mundo religioso, sim, nós já erramos demais. Embora hoje a igreja seja um mercado, se ganha muito dinheiro nas igrejas. Eu digo para vocês mesmo, nós como padres, nós nem mexemos no dinheiro de vocês. Eu mesmo nem toco. E alguns têm até vergonha ou talvez não vou dar dinheiro para a igreja, estão todas ricas, o Vaticano está rico, para quê? Vão desviar dinheiro? Não, nosso dinheiro, graças a Deus, é todo transparente, os leigos aqui que estão à frente sabem o que nós fazemos com a sua verba. Só que o problema é que para o mundo,
eles conseguem arrecadar mais e nós não. E quando nós usamos as ferramentas do mundo, somos questionados. Tem funk gospel. Tem piseiro gospel. É uma forma de tentar usar a metodologia do mundo para o evangelho. Está certo, está errado? Não sei. Para evangelizar, não tem custo. Eu posso sair de evangelho por aí, anunciando. Mas no mundo de hoje, para encontrar o ser humano hoje, precisa de investimento. O dinheiro faz parte da nossa existência, inclusive do mundo religioso. Precisamos sim. Ai, quem me dera se eu tivesse em minhas mãos capacidade financeira, investimento para poder falar de Deus e muitas coisas mais. Só que não. As empresas, elas colocam a verba em questões de outras empresas para gerar lucro. Só que o mundo religioso nem sempre fatura para a empresa. Como é que eu vou investir o meu nome ali naquela igreja, naquela pessoa, naquele padre? Para quê? O que vai dar de mim de retorno? Porque a gente sempre quer o quê? O retorno financeiro para cada um de nós. Por quê? O dinheiro é o nosso Deus. Um dos sinais quando a pessoa se converte, passa pelo bolso dela. Se ela põe a mão no bolso, é miserável, falta muito se converter ainda. O dinheiro ainda é o Senhor da vida dela. Só que para a igreja e para o reino de Deus, nós damos esmolas. Nós damos esmolas. No mundo secular, não. Nós gastamos, nós investimos. Eu mereço ser feliz, eu mereço ir naquele show. Então eu pago quanto for. Agora para o mundo religioso é difícil. Como ser humano no mundo arrecada, e nós temos dificuldade, limitação. Nós, padres, não falamos de dinheiro. Nós não falamos de dízimo. Nós não cobramos de você, dá isso 10%, dá seu contra-cheque. Nós não fazemos isso. Nós somos limitados, enquanto outros usam com a ferramenta muito forte e acabam conseguindo construir. A Igreja Católica, para construir, leva anos, e outras tantas, rapidinho. Onde está o erro, quem está o acerto? A questão é que nós temos que aprender a lidar com nossas questões financeiras. Podemos ter, mas cuidado, que Ele não seja o nosso Senhor. Jesus elogiou a esperteza. Como o ser humano é esperto para ganhar dinheiro. Se o ser humano usasse essa mesma esperteza para mudar o mundo, para saciar as pessoas, para alimentar os pobres, para que todos possam ter tudo, o mundo seria diferente. E o prazer do humano seria sublime, seria alimentado de amor, porque isso o dinheiro não compra. Quanto da sua vida, do seu dia, da semana, você gasta para ganhar dinheiro? E quanto você gasta para ser e falar de Deus? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.